falar, claro, é tudo muito bacana, mas uma coisa que eu não tinha me dado conta, por exemplo, que existia lá, que é aonde os papas estão enterrados. Pensar que os papas estão lá, tem papa lá que está quase dois mil Eles ficam anos todos enterrados lá dentro, no cemitério do Vaticano. Embaixo, embaixo da embaixo da Basílica de São Pedro. basílica. Ah, eu achava que eles iam, tipo, sei lá, se enterrado na Um cidade cantinho natal, lá. lá, Não. né? Tem um caso ou outro, tem, né? Mas a grande maioria tá lá. E aí você pensa assim, pô, legal. Pô, Basílica é impressionante, cara. Basílica é impressionante. A cúpula, meu, é 130 metros a altura lá na parte da cúpula. Pô, É um troço gigante. gigante. Oi, pessoal. Hoje eu tenho esse pra explorar aqui comigo um casal que tá viajando bastante, estão montando canal, YouTube e tudo mais pra compartilhar essas experiências. O Mark e a Fran. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A gente vai contar um pouquinho da história de como as nossas viagens vieram parar no YouTube, com uma pegada de dicas, perrengues e um pouco mais aí, né? Ah, vai ser uma conversa legal pra caramba, né? Acho que a gente vai poder explorar muito. Vamos falar bastante aí. Bora. E aí, Marcos, Fran, Bora. Oi, boa vocês, noite. Noite, bom dia. vocês têm viajado bastante, né? Bastante. Tem sido alguns anos aí de aprendizado e viagem aí. O mais recente tem sido mais. Uhum. E quando a gente fala, quando vocês ouvem a palavra viagem, qual que é a primeira coisa que vem à mente? Cara, pra mim, felicidade e motivação. Quando eu tenho uma viagem agendada pra fazer, eu já acordo com outro pique de manhã, meu dia já fica muito mais feliz. Eu acho que é isso aí, desde pequeno, quando os pais falam pra gente, não, vamos viajar, a gente já acorda bem mais cedo, né? Bem mais animado. Eu acho que se for falar hoje em dia de algo que define é a saúde mental, assim, é, tipo, dar uma respirada, dar uma renovada nas ideias. Eu acho que viagem tem tudo a ver com isso, assim. Uhum. Vocês é, fizeram uma pausa nas viagens durante a pandemia? Vocês já viajavam antes? Já viajava? Sim, a gente viajava e aí durante a pandemia, acredito que a gente ficou uns 2 anos sem viajar, assim, principalmente viagens com que envolvam aeroporto, né, avião. E a gente acabava fazendo passeios mais próximos aqui dentro mesmo de Santa Catarina, mas a gente viagens longas, ficamos uns 2 anos sem viajar. Inclusive, a gente tinha uma viagem agendada para junho de 2020 e essa viagem tivemos que adiar umas 3 vezes e ela aconteceu em junho de 2022. Uhum. Mas vocês não deixaram de passear nesse meio tempo? Não, Com lugares segurança, próximos, né? Com mas não Mas deixamos. segurança, com máscara, isso, cuidando isso. tudo bonitinho, mas ainda assim aproveitaram, não ficaram em casa, Olha, chegamos a dar a esperando volta tudo. dentro do carro, assim, nas cidades vizinhas, assim, não, vamos dar uma volta, sair de casa, mas dentro do carro para poder ir para algum lugar, assim, sabe? Para Ah, não mas imagina, quando tu gosta de viajar e depois ver vai ver um estilo de vida, né? vira. Não consegue mais ficar dentro de casa, né? É complicado. Só fechadinho lá, né? É. Então, felicidade, Sim, alegria. com certeza. Motivação, tudo É, isso. Pois é, né? Vocês acabaram resolvendo começar um canal, né? Pra compartilhar um isso, pouco sobre esses passeios, essas viagens, as isso. alegrias de vocês. Compartilhar um pouco do que é viajar, perrengue, dica, um pouco de tudo, assim, para tentar ajudar a galera que quer conhecer algo novo, né? Conhecer um pouco do mundo aí. A gente acabou trazendo essa proposta no YouTube aí para ajudar a galera. Uhum. De onde que veio a ideia do nome do canal? Por que que é o mundo marcante? Marcos, conta disso aí. Por que que não é o mundo da fama?
Boa! Porque é muito mais o mundo o YouTube é muito mais o mundo do Mark. Era mais, né? Era Mark por aí, Mark alguma coisa. Eu pensei, poxa, mas a Fran tá junto, né? Minimamente, né? A Fran tá junto comigo ali, né? Ela faz parte do planejamento, das ideias. Não, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos fazer isso? Bora. Eu que gravo, mas ela é a cabeça por trás ali das ideias e tal. Então, eu disse, não posso deixar ela longe do projeto. É marcante com K, mas a Fran tá ali na. E aí a gente acabou pensando, pô, beleza, trouxemos umas ideias e tal, fez uma pesquisa e disparado assim, tipo, como o nosso mundo, as nossas viagens nos marcam no dia, as histórias nos marcam, ficou um mundo marcante mesmo. Uhum. Então, com um nome legal. Mas o marcante com K ainda tá sendo teu apelido Mark, né? De onde que Porque vem? precisava De ter. onde que veio esse apelido aí? Cara, isso vem já mais de, sei lá, 17, 18 anos, ó, eu já vou revelar um pouco da idade. Mas é na época que eu era Mano. DJ, né? Aham. Precisava. Época que eu comecei como DJ como um extra, precisava inventar um nome que fosse legal, assim. E aí eu tentei, pô, Marcos, muito comum, vou pro Marcos em inglês e tal, e ficou DJ Mark. E o É DJ Mark ou DJ Mark Souza? Mark Souza, isso, É? isso, Ah, eu lembro disso que na Mark Souza, época que a gente também já trabalhou junto na Morphe, né? isso. Trabalhamos um tempo junto aí. Sim, eu lembro que naquela época tu ainda pegava uns trabalhos à noite, né? Eu lembro que tu saía cedo, tinha acho que os equipamentos no carro, né? E ia Olha, pra fazer os negócios até altas horas, né? era um desafio bem grande assim, mas precisava fazer um pé de meia para casar, para ter um cantinho, né? Então tinha que trabalhar durante o dia no horário comercial e de madrugada assim tinha que fazer mais um pouquinho para dar conta, né? Então foi uma época muito boa, foi uns 15 anos aí de trabalho e deixei oficialmente de trabalhar assim, tipo, compromisso, mas volta e meia no grupo da família, dos amigos, sempre leva uma caixinha de som, faz uma musiquinha e tal, porque Tu ainda anima as festas de vez em quando. ainda tem. Nem que seja uma caixinha pequenininha, tem que levar, tem que dar uma animada no pessoal, né? Tá na alma, assim. Uhum. E como que vocês descobriram que gostavam de viajar? Vocês sempre viajaram ou teve algum momento em que vocês disseram, vamos fazer um passeio e aí descobriram, assim, deu aquele estalo? Eu acho que a gente descobriu. A primeira viagem que a gente fez foi na nossa lua de mel, que a gente foi para o Nordeste. Na época, a gente foi com agência de viagem, então tudo programado, só foi. Mas aquilo já começou a destravar uma vontade assim de desbravar, vamos dizer assim, conhecer outros lugares. Mas para mim a chave virou na primeira viagem internacional, que foi um ano depois de casados, a gente foi para Buenos Aires. E aí eu, pelo menos eu vi que era possível fazer tudo sozinho, não depender de agência de viagem, que era possível viajar de uma forma mais econômica, não gastar fortunas, e que mesmo em outro país tu conseguia se virar, mesmo não entendendo a língua, não sabendo todos os costumes. Mas dessa viagem em diante, eu já comecei a ter o objetivo de, não, pelo menos uma vez por ano eu quero fazer uma viagem. E aí a gente chegava e já programava as próximas. E aí a gente foi viajando, e daí um grupo de amigos queria viajar, convidava a gente, o grupo da família queria viajar, convidava a gente, e a gente ia em todas, né? E aí, Só, Tem, vamos. tem uns fatos Top. curiosos nisso aí, porque essa história de família, amigos querer ir para algum lugar, nós fomos 3 anos seguidos para Foz do Iguaçu e Paraguai. 3 anos seguidos. Seguido. cada vez com um Mas com um grupo grupo Com um diferente. grupo diferente de uma forma diferente. A gente começou com um casal de amigos, vamos de carro até o Paraguai, né? Vamos lá em Foz e dar um pulinho no Paraguai e tal.
Vamos, foi uma experiência. Aí depois, não sei o que que veio primeiro, acho que os amigos. Vamos, De de avião, avião, a segunda vez. Vamos, então. beleza. E o terceiro, a família queria ir. Aí a Fran já estava grávida ali. Vamos, com muito cuidado, mas vamos. Vamos como então? Ninguém vai dirigir, então vamos, não pode ir de avião, então vamos de van. Então foi É. três experiências bem diferentes, Aham. bem legais, assim. Foi muito, muito bacana. E ali a gente começou a perceber, não, pô, isso é muito bacana, sabe? Você desbravando um pedacinho, mesmo que seja do estado vizinho, aqui do lado e tal, é muito legal. Dá pra fazer. A gente foi descobrindo isso, assim, sabe? Uhum. Foi massa. E aí, vocês têm tentado fazer todo ano uma viagem internacional e ao longo Sim. do ano vocês fazem mais algumas aqui dentro, por perto, como que vocês estão se organizando? Então, no passado, a gente se organizava uma por ano. Mas conforme tu vai criando esse hábito de viajar, parece que isso não te satisfaz mais. Então, eu já tenho uma vontade de fazer. Ano passado, por exemplo, a gente já fez 3 viagens no ano. Aí esse Aham. ano já foi uma, mas eu a cada 3 meses eu tô programando uma viagem para fazer. Às vezes nem sempre de avião, assim, mas sim viagens que pelo menos fique 4, 5 dias em algum local, sabe? É tipo assim, as mudanças na forma de pegar férias ajudou pra caramba, assim. Então, dá pra pegar uns 5 dias aqui? Vamos se programar pra ir pra algum lugar, nem que seja de carro e tal. Vamos sair de casa, né? Vamos dar uma respirada, uma oxigenada em alguma coisa nova, vamos explorar. Então, aí sempre surge esse piadinha, pô, viajar de novo? Mas dessa vez um pouquinho mais curto, né? Uhum. Então, é viciante. Não tem, não tem volta. Eu acho que assim, a não ser que não possa mesmo, a gente sempre dá um jeitinho. Nem que seja por cidade do lado, aqui, ali, tem que dar uma volta, assim, pra conhecer um pouco mais. Uhum. É massa. E geralmente quando a gente fala de viagem internacional, ou até Nordeste, né? Nordeste não tá barato hoje em dia pra viajar, né? Sim, Geralmente o custo acaba sendo um impeditivo para muita gente, né? Principalmente, e aí é, você pode escolher, acho que fazer que nem vocês estão fazendo, que é planejar tudo por conta e tal, e aí com o tempo vai pegando macete, né? Ou fazer por agência, né? E aí às vezes dá a ilusão de que a agência vai ser mais barata, porque eles sabem os bizu, mas eles pegam a fatia deles, eu imagino, né? Sim, sim. Como é que vocês foram descobrindo é, as formas assim de se organizar, sei lá, sabe? Nesse ponto eu posso dizer que a Fran tem aquele espírito italiano, assim, não, não, tem que economizar. Para conseguir fazer aquela viagem, vamos economizar, vamos fazer um negocinho aqui. sim. É, muita pesquiso bastante, assim, principalmente vídeos no YouTube. A gente tem, inclusive, alguns canais que a gente acompanha. Mas eu comecei a seguir muitos influenciadores de milhas, por exemplo, de como achar hospedagens mais baratas, macetes para encontrar voos mais baratos. Então, esse tipo de assunto eu pesquiso bastante para conseguir economizar, principalmente na passagem aérea, porque é uma das partes mais caras assim da viagem. Isso e às vezes se aventurando em comprar aquele tipo de passagem aérea flexível, sabe? Que é mais em conta, esse tipo de coisa, assim, a gente se Aham. arrisca às vezes. Mas essas flexíveis, tu tem um range de datas ali Sim, que não sabe É. exatamente a data que vai sim. sair o voo, né? Eles Uhum. acabam usando para alocar espaço que sobrou no avião, coisa assim. É, eu acredito que sim, mas até as últimas que a gente vai fazer uma viagem, inclusive em janeiro, que é nessa modalidade, é flexível, mas o range é bem curto, é assim, 24 horas antes ou 24 horas Ah, depois da tá. Não data é que tu coisa de duas selecionou. semanas, assim, Não, de. Não. daí é possível, porque tu tá com férias agendadas naquele período, tu precisa aproveitar o máximo do período na viagem, né? Mas se o range fosse maior, não teria como. Mas vamos ver, acho que vai dar boa.
tudo é aprendizado. Você vai aprendendo, pô, não dá para ser hotel B e tal, no lugar do A. Tudo vai se aprendendo. Tem dependendo da cidade ou país que você vai, tem um metrô que passa na frente, é um pouquinho mais distante o hotel, mas é mais barato. Pô, beleza, fechou. Então a gente vai aprendendo. Câmbio de Câmbio, moeda também é bem câmbio. importante. Porque tem Uhum. câmbio paralelo, encontrar formas de economizar na conversão da moeda, por exemplo, os cartões que a gente tem hoje de viagens, por exemplo, o Uais. Wise, Nossa. o C6 Global, o Nômade. Isso faz tu economizar muita grana na viagem, essas conversões de moedas, assim. E então, cada destino que a gente vai, eu sempre estudo bastante essa questão da moeda, localidade boa na cidade para se hospedar com melhor custo e benefício, pesquiso, uso muitas ferramentas, por exemplo, hospedagem, sempre uso o Booking para fazer as reservas, porque lá tem todas as opções, desde apartamento até hotel, até resort, enfim, o que tu quiser selecionar. Mas essa parte de planejamento eu sempre pesquiso bastante para ter o melhor custo e benefício. Eu também não vou só no custo, porque não dá para abrir mão, de uma experiência ruim na viagem para economizar o máximo. Então, por exemplo, a gente não tem, pelo menos eu não curto, por exemplo, ficar em hostel e dividir quarto com um coletivo com mais, sei lá, 10 pessoas no mesmo quarto. A gente Uhum. não chega nesse nível. Sempre tá em quarto privado com um banheiro privado, né? Mas Mas dentro disso são locais os mais em conta que eu acho, sabe? chega aí pra hostel, mas tem um quarto reservado com um banheirinho lá e Privado tal. Uhum. com Porque banheiro como separado. vamos nós dois, porque quando a pessoa vai sozinha, com uma mochila nas costas, tranquilo, Tranquilo, né? né? Mas quando estamos em casal, daí, pô, mas aí vai ficar onde? Vou ficar lá do outro lado, né? Então a gente busca esse mínimo mais ok, assim, Uhum. Pra sabe? ter um pouco de privacidade, também Isso, conforto. isso também para ter um pouquinho de Mínimo. conforto e tal. Então, até na última viagem a gente teve, parou em hostel e tal, mas tinha o nosso quartinho, tinha o nosso canto lá. O café da manhã era com a galera e tal. Pô, foi uma experiência legal também, sabe? Porque você vai conhecendo pessoas diferentes, ambientes muito bacanas. Então tem que ter um equilíbrio ali também. E claro, com isso a gente acaba, o que economiza aqui, investe num passeio, investe aqui e ali. Então, Uhum. Tu vai vendo, é aquilo, né? Custo-benefício, É, corta um é, pouquinho daqui, consegue fazer um passeio a mais, consegue ir num sim. restaurante meio diferente. Sim, a gente sim. fez alguns passeios que, e a janta? Não, vai ser lá no apartamento para poder passear no dia seguinte. É assim, às Às vezes, vezes tem que né? cortar, né? Aperta aqui, mas consegue ter uma experiência bacana. Não deixa de fazer algumas coisas, legais, assim, acho que Uhum. é isso. E, bom, então é muita pesquisa e preparação É, para chegar lá e conseguir aproveitar ao máximo, né? Vocês deixam alguma coisa e acaba sobrando espaço para improvisar no meio da viagem? Ou vocês gostam tudo planejadinho? Sabe, o improviso seria tipo deixar pro acaso alguma coisa, ou como que é uma viagem mais longe é meio complicado, sabe? Tipo, mas tem acontece. 5 dias da semana a gente planejou um, deixei é, para Livre. decidir no dia ali, Uhum. sabe? Olha, não costumamos muito. Eu sou uma pessoa extremamente planejada, assim, sabe? Eu Até. também. E aí, isso é até um ponto que eu tenho que melhorar. Eu gostaria muito de chegar numa sexta-feira e falar assim, ó, arruma as malas e vamos pra tal lugar sem ter hotel reservado, nada, lá a gente vê onde fica. Isso nunca aconteceu com a gente. Aham. A gente sempre sai de casa com tudo planejado, já tem os hotéis. O que não tem planejado, assim, no papel é, por exemplo, aonde a gente vai comer em cada lugar. Daí isso não. A gente não chega nesse nível. Mas dos passeios, o mínimo que a gente quer fazer de passeio, geralmente a gente já sai de casa com todos os passeios, inclusive agendados.
Foi uma exceção nessa última, que a gente foi para o Ushuaia, que foi agendado os passeios lá, porque se comprasse pelo Brasil os passeios, iria sair o dobro do preço. Foi Então, bom. por quê? Por conta da conversão da moeda. E faz tanta diferença assim? Sim. Pô, aqui Na Argentina, sim. pesquise. Cara, pesquise, porque a Argentina, como tá essa loucura nas moedas, pô, tá legal. É, porque todo mundo tá falando assim, a Argentina tá mais barata, tá barato pra viajar agora e tal. Eu não sei o quanto que isso é verdade. Então, se você tiver os macetes, vamos dizer assim, É, as informações certas, é barato, mas também não, eu não digo que assim, nossa, é muito barato. Não, tu vai pagar uma refeição mais barata que aqui no Brasil, desde que você converta o real no câmbio paralelo. O câmbio paralelo que eu digo não é o câmbio. Tu não pode chegar no aeroporto ou nas casas de câmbio e ir lá converter. Se tu fizer isso, vai ser mais caro do que a gente paga no Brasil. e Mas se tu tiver os cartões ali que eu falei, o Nomad, o Wise, o Western Union também, que é uma agência lá que tu saca dinheiro, aí sim você vai conseguir economizar. é, Vai sair mais barato. isso quer dizer assim, não é trocar dinheiro na rua. Não, nunca, né? Mas, É, tipo, essas jogadas. A Western Union, por exemplo, na Argentina. A gente deu uma pesquisada, pô, ó, os argentinos e o pessoal que vai pra lá usa muito isso aqui. É confiável. Dinheiro certinho e tal. E o câmbio é bem melhor. Pô, vamos usar. Vamos usar um pouco disso, um pouco no cartão, né? Vamos fazer um misto, não vamos depender só de uma coisa. Porque às vezes pode ser que chega lá e a cotação tá melhor para esse lado, melhor para aquele. Então, aí chegou, a gente chegou a levar dinheiro em reais para trocar em casa de câmbio, aí é, depois realmente não valeu a pena, assim, né? Mas ok. É Então, aprendizado. é tudo aprendizado, cara. Tudo é aprendizado. Então, esse negócio do planejado. Eu acho que a única coisa que a gente deixa um pouco mais aberto assim é quando tem algum deslocamento. E isso é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo das viagens, assim, que é importante tu deixar aquele dia, eu tenho que ir lá para outra cidade, deixa livre, porque teve cada perrengue já que a gente passou que foi memorável, assim, ter deixado, tipo, não, deixa aquele dia sem fazer nada. Às vezes dá tempo. Pô, sobrou tempo. Ah, vamos ali numa lojinha ver. Sobrou um trocadinho aqui, vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena e tal, Uhum. né? Mas já, é, já teve perrengue de atrasar trem, atrasar avião, pegar dia de trânsito. deslocamento. Dia de deslocamento provável, geralmente não tem passeio, daí esse dia é livre. Uhum. Então, tipo, aquela coisa de planejar, vamos, sei lá, e pegar o trem pra outra cidade de manhã e logo no começo da tarde a gente já vai fazer outra coisa, e tende É, a pode ser que dá tudo certo, sim, mas, por exemplo, causar entranhação ali. o primeiro dia no Ushuaia, a gente não tinha, a gente tinha deixado mais abertão, assim, vamos ver quando chegar lá. A gente sabia os passeios que existiam, mas não sabia que dia que eu ia fazer o quê. E aí deu bom, a gente chegou de manhã, já comprou o passeio, beleza, já deu tempo de fazer um passeio à tarde, show. Mas, por exemplo, ano passado lá na Europa, vamos sair de Roma para Florença. Pô, beleza, é sair daqui para ali, se sobrar um tempinho a gente já vai lá em Florença. Cara, o trem atrasou 3 horas, porque deu um problema numa linha de trem. Aí da Itália para Inglaterra, o avião ficou em manutenção e a gente dentro da aeronave, mais 3 horas. Imagina se tu faz um negócio muito planejado assim, não, eu vou chegar lá a tal horário e uma hora depois eu vou sair. Não, não faça isso. Deixa de boa, nem que seja para descansar, assim, mas, sabe? E tem gente que já veio perguntar pra mim, ô, esse roteiro aqui tá legal? Não, tá muito apertado. Vai por mim. É melhor deixar um espacinho aqui, outro ali, até para dar uma respirada, assim, sabe? Dar uma Uhum. respirada, porque E geralmente qual que é um tamanho de viagem gostoso pra fazer, assim, vocês acham? Tipo, que tem viagem longa demais? Que tem viagem curta tem, demais? Tem um meio termo saudável ali que. uma semana, uns 8 dias, É, talvez. o meu parâmetro é uns 7, 8 dias é o ideal.
Eu gosto de viagens longas, mas quando a viagem mais longa que a gente fez foi 16 dias. Aí nos últimos dias tu já tá assim muito cansado porque para valer a pena o teu investimento, tu tem que ir passear todo instante. Não Tá vale a pena. fazendo coisa o tempo todo. Exatamente, não vale a pena ficar no hotel dormindo, né? Então, nos últimos dias tu já tá esgotado, assim, cheio de calo, não aguenta mais andar. Mochila nas costas com água e refeição, né? Porque tu não quer Pesa, né? parar, pesa, cara. É puxado, Pesa. assim, mas Depois dos 30, né? Começa a pesar mais, né? Então tem que. É isso, uns 7, 8 dias. Claro, 2 semanas dá pra fazer, claro. Pô, tu aproveita mais, tu vai pra um lugar mais longe, tu fica um dia inteiro no avião, né? Ou de carro, tu faz um dia inteiro dentro do carro. Dá pra fazer um dia de descanso no meio, é, faz sentido. É, e tudo depende também para onde você tá indo, porque não compensa às vezes você investir numa passagem para Europa para ficar 5 dias. Porque é muito caro o deslocamento, é muito cara a passagem para pouco tempo de aproveitamento. Entendi. Então, é tipo, é tão caro ir e voltar Isso, não faz sentido fazer 3 viagens curtinhas demais, porque exato. não, Exato, vale a pena não faz sentido você financeiramente. ficar, nem que coloque um dia de descanso ali no meio, mas fique mais tempo, né? E outro é o tempo também de deslocamento, né? Uma viagem internacional, dependendo do lugar, você vai perder aí mais de 24 horas de deslocamento. Então, perder 24 horas de deslocamento para ficar no local 5 dias, às vezes não vale a pena. Uhum. não vale. Então, depende muito, eu acho, assim, do para onde você está indo, a quantidade de atrações que tem, os locais pertos que você pode fazer, aproveitar a mesma viagem e conhecer outros lugares junto. Então, acho que tudo Uhum. depende E- da localidade, assim. isso eu acho que foi um dos motivadores da gente. Ah, porque muitas pessoas fazem aquele plano, Estados Unidos e Europa. A gente escolheu muito mais, não, vamos para a Europa, porque é tão fácil você conhecer vários países num curto período de tempo, porque o custo, né, é- chega a ser próximo, dependendo do cenário. Então, você conhece muito mais países, histórias, então valeu mais a pena esse primeiro passo in- internacional de verdade, assim, para lá, né? Uhum. Então, porque já é difícil você conseguir pegar 2 semanas de férias. E o custo. Então, casa Uhum. direitinho. E aí tem que ser bem aproveitado. E dá de pecar pelo exagero, tipo, eu tô planejando tanta coisa pra fazer no dia. Eu quero fazer 5 atrações nesse dia que eu quero ver isso, isso, isso e aquilo, e depois não consegue aproveitar nenhuma delas direito. É, não dá, não Isso dá. já aconteceu com vocês? Olha, essa da Europa já teve um outro dia que nós torcia para chegar no hotel sabe, o pé não aguentava mais, assim. Mas é que é aquilo, né? Poxa, é tão caro ir, se hospedar e ficar em lugares que você quer aproveitar ao máximo, até altas horas, assim, tipo. E não importa, dia seguinte tem que acordar cedinho, tomar um banho gelado e bora pra estrada de novo, assim, sabe? Então, é assim que se aproveita, né? Então, Uhum. Vocês acham que ó, a viagem, tipo, viajar muda a pessoa? Vocês mudaram depois que começaram a viajar? hum, Sim, eu acredito que sim, porque você começa a criar um senso de liberdade que às vezes você não tem quando tá só naquele teu cotidiano, só tendo os relacionamentos ali com a tua família e sempre o mesmo grupo de amigos. Tu não vivencia como as pessoas vivem fora daquele teu contexto. Então, quando você começa a viajar, acaba criando um senso de liberdade porque tu consegue ter outras visões do mundo, consegue distinguir que aquele lugar é melhor do que onde eu vivo, ou aquele lugar não é melhor de onde eu vivo, eu não moraria lá. Mas é bem legal, acho que abre muito a cabeça, assim, e para mim esse senso de liberdade se cria, sabe? eu digo mesmo, assim, a tua visão, assim, amplia de uma forma, cara, que
É incrível, assim, tu vê esses outros cenários e outros patamares. Descobri que o Brasil tem muita coisa boa também, na culinária, e algumas outras Eu coisas. ia justamente perguntar, porque se vocês ah, foram conhecendo vários outros países, você acaba se confrontando com muita coisa. Às vezes a gente tem muito aquela visão importada, assim, né? De que lá fora é melhor, Europa é melhor, Estados Unidos é melhor, e não consegue enxergar tudo que tem de bom aqui. Isso, isso. É, o Brasil tem muita, muita, muita coisa boa. É, tem outras coisas que poderiam ser melhores, claro. Né? Eu acho que todo país, inclusive do tamanho do Brasil, que é muito grande, tem coisas muito boas, tem coisas não muito boas, então acaba sendo um equilíbrio, né? E quando você tá para fora, conhecendo outros lugares, você acaba enxergando, pô, isso aqui, se estivesse lá, seria legal pra caramba. Pô, não, o Brasil é muito melhor do que aqui nesse ponto, assim, sabe? Então, é muito legal, assim. Tu volta com uma bagagem, a tua cabeça volta oxigenada, tu volta com uma bagagem de conhecimento. Não tem como não sair transformado disso. Não. Por isso que é eficiente. Assim, tipo, à medida do possível, claro, né? É viciante, cara. Você explorar por aí o mundo é animal. Diz uma coisa que vocês aprenderam sobre o Brasil, saindo do Brasil. Que os brasileiros são muito limpos. Sério? Sim, por incrível que Conta pareça. mais sobre isso aí. Nossa, cara. O brasileiro é muito limpo. Ah, olha, marcante, principalmente comparado assim à Europa. Andar de metrô na Europa, andar de trem na Europa é terrível. Cara, É um cheiro de um odor de asa assim muito forte. Pior que às vezes a gente acha, tipo, sei lá, metrô de São Paulo, eu acho super limpinho, assim, sempre achei super de boa, Sim. comparado. Mas a questão nem é tanto assim a a limpeza do ansiedade das local. pessoas Sim, pra... mas eu digo, até assim, não é tão cheio, Isso, depende, né? No Rio acho que já é mas outra história, o né? problema lá é mais higiene pessoal Pessoal, mesmo. Higiene as pessoas pessoal. não tomam banho com Não. Por antecedência, isso, Mm-mm. por isso é que o nessa linha perfume mesmo? Sim, francês é caro. sim, é nessa É, linha. isso é Isso aí, real. isso aí não é só estereótipo, Não, É é real. verdade mesmo. é Tipo assim, as terrível. pessoas são bacanas, é legal e tal, mas nesse lado assim de... Não, e não é só na França, É, né? não, não, Na tipo, Inglaterra, tem... os lugares mais frios são os que mais têm isso, mas principalmente na Inglaterra e na França que a gente viu, teve esse problema. Era uma coisa assim tão marcante assim que, como essa viagem para a Europa, a gente foi com um casal de primos, né? Aí às vezes bastava um olhar assim e a gente já entendia, putz, tá complicado esse cheiro aí, né? Tipo assim, os lugares são bonitos e tal, mas tem uns pontos aí, cara, que fica impressionado assim, né? Pô, primeiro mundo, hein? É muito louco assim. E que lugar vocês foram visitar já na Europa? Vocês passaram por vários países, né? Vocês foram mais de uma vez também, imagino. Sim, sim. Tem alguns lugares que a gente Na foi. Europa só uma vez. É, Por a enquanto, a Europa gente tem só mais uma. uma, mas por enquanto uma vez só. Aqui na América do Sul a gente já visitou duas vezes a Argentina, duas vezes o Chile, né? Uhum. Aí dá pra considerar o Paraguai também. O Paraguai foram três Ah, vezes seguidas. conta, Aquela... depende, foi só até ali na fronteira A ou gente teve foi uma então um pouquinho vez mais pra passear? que tinham conhecidos que estavam morando lá, numa cidade vizinha. Então, a primeira vez que a gente foi pra lá, de fato a gente pode dizer que teve alguma experiência do Paraguai de verdade, assim, sabe? De ver a diferença em questão de valores das coisas, sabe? Que realmente lá dentro do Paraguai tem um valor muito melhor nas coisas do que aqui e tal. Claro que a vida é bastante difícil lá, né? Comparado ao Brasil, tem muita coisa boa, mas o preço lá era melhor.
foi uma experiência interessante, assim. E foi isso, né? Os outros lugares eu acho que a gente visitou uma vez só, né? Sim. É. Aí ao todo a gente, acho que uns 8, Paraguai uns 9, Brasil ali com uns 9, assim. Internacionais uns 8. Uhum. Uns 8 países. Porque a gente considera o Vaticano também, né? Apesar de ser só meio metro ali, mas dá para considerar que o Vaticano também é um outro país, então também dá para botar na lista, assim. Uhum. Então, no Paraguai vocês foram umas 3 vezes, mas uma vez dessas vocês de fato Foi um foram pouquinho mais para conhecer um dentro. pouco É, mais, porque quem chega na fronteira ali não vê o Paraguai de é verdade, né? verdade. Aquilo ali é um Paraguai feito para Total, aproveitar os brasileiros que vão lá, né? E total. diferente do que tu não vê a cultura do povo de lá, a menos que tu entre mais pro interior, né? Total. E é engraçado que como a gente foi de carro, é interessante assim que, pô, você tá do lado do Brasil, né? E aí você para num posto de combustível, gasolina. Não, não, tipo, tem posto lá que não, é só diesel e tal, já muda completamente a cultura, né? Seja no abastecimento, a- no mercado, por exemplo, era muito, uma coisa que eu gravei bastante é que no mercado tinham 4 moedas. Agora eu não lembro de cabeça quais, Imagina mas o tipo, sistema disso. imagina Calcular em 4 moedas. a gente que vem da área de sistemas, tipo, pensar em fazer um sistema com 4 moedas. Não, você vai pagar em que moeda? Em real, guarani, em dólar, Peso. né? Enfim, então é muito interessante, assim, sabe? E é legal ver um pouco mais, porque a gente vê o Paraguai de lojas e produtos mais em conta ali, mas é bacana ver que tem um pessoal muito bom ali do outro lado, né? Atrás dessa linha das lojas. Então, foi uma experiência bem bacana. E a gente tá quase planejando voltar lá porque é tudo muito próximo, né? Você vai no Paraguai, tá em Foz, dá um pulinho ali num pedacinho da Argentina, né? Claro que é um outro lado da Argentina, né? Uma outra pegada, mas tá ali do lado também. Então, é um ponto bem interessante para se visitar aqui do lado, né? Se falar de viagens próximas assim, vale bastante a pena para quem ainda não foi. Uhum. E na Europa, então vocês foram uma vez para a Europa, já tem planejado uma nova viagem, pelo que eu Uhum. entendi, né? Sim. Já tem uma pro ano Exa- que vem aí, se der tudo certo, É. vai ter mais Uhum. uma presença lá. E quantos países vocês foram nessa viagem para a Europa? Foram Foi 4. 4 países. 4 países ao longo de quanto tempo vocês ficaram lá? 16 dias. Essa viagem foi aquela de 16 dias ali, né? Uhum. Foi cansativa, mas foi legal pra caralho. Foi bem legal. Foi bem massa. Vocês começaram aonde? Na Itália, da Itália a gente foi para Suíça, Suíça para Inglaterra, Inglaterra para França. Uhum. Qual desses países foi o que mais brilhou o olho? É difícil Tem responder. um principal, assim, cada um é uma coisa totalmente diferente. Olha, de beleza natural não tem comparação com a Suíça. A Suíça é uma paisagem, parece que qualquer lugar que você olha é uma paisagem de quadro, assim, sensacional. Você tem que tocar assim. Muito Não, isso aqui não linda. é de verdade. É, No caminho, assim, você chega na Suíça, assim, você vai olhando ali os rios, as montanhas. Não, pera, isso aqui não é de verdade, cara. Parece assim que pegaram a saturação de cor assim e botaram lá no é, extremo, assim, dá tudo essa muito impressão. verde, muito Muito, azul, muito, Vivo, lindo, assim, muito né? muito vivo, vivo. cara. As É impressionante. montanhas. É aquilo mesmo, assim, sabe? Sensacional. A gente já foi com uma expectativa alta e pô, Ainda era aquilo. superou. É. E a Itália também é muito, pelo menos por ser de uma descendência italiana, me identifiquei muito com a Itália também. A Itália foi um pouco daquilo que
eu pelo menos imaginava que era Itália mesmo. O pessoal falando macão e tal, e macarrone, massa e tal. Sim, fala com Sim, intensidade, né? fala. E gesticulando o tempo Tem É, meia todo. dúzia, mas parece que tem umas 30 pessoas no mesmo ambiente, sabe? Dentro do Solo hotel. calorado. É, e foi porque nós dois temos essa descendência italiana, foi muito legal, foi muito gostoso, assim, sabe, conhecer a Itália, sabe? Foi muito massa, assim. Depois você vai para cidades um pouco menores, não tanto, mas um pouco menores como Florença, assim, que parece que a cultura, bom, são anos e anos, né, muito antes do Brasil, então tem uma cultura muito forte, assim, é muito bacana, sabe? Valeu uma muito a pena. história, né? História, Qualquer nossa. lugar que você olha, ah, Tá sei lá. andando dentro de um museu, Sim, praticamente, né? É, isso aqui foi feito pelo Michelangelo. Isso daqui pelo Leonardo. É um negócio assim, sabe? É começa muita falando do história. O que a gente Coliseu. estuda aqui, mas a gente é engraçado que nós estudamos, mas a gente não vê ao vivo as coisas, só nos livros de história. Lá, quando a pessoa acho que estuda lá A no criançada lá, primário, né? a criança estuda no livro e vai ver a obra, vai ver o prédio que está estudando, porque tá lá, a história é viva lá. Tinha um Isso pessoal é de escola lá. Daí eu ficava pensando assim, cara, que massa, assim, porque, tipo, eles estão ali olhando pro livro, vamos lá visitar, vamos lá, ali no Coliseu, dar uma olhada lá, de verdade, cara, Aham. é animal, né? Tipo assim, tem gente que passa a vida toda e não conhece esse pedacinho do mundo, né? Esse pedacinho da história que é tão, tá lá, 2000 anos lá. E eles têm essa oportunidade, assim, então por isso que até a Europa nos motivou muito mais a visitar, assim, sabe? Por toda essa história, essa riqueza, assim, sabe? Então é animal. A Suíça na beleza, a Itália na história, aí dá para falar também da Inglaterra, é muito certinho as coisas, sabe? Realmente as coisas tem um a horário de monarquia, né? A ônibus, monarquia é legal, assim, da Inglaterra, é, dá é uma diferenciada dos demais países é um por ter uma charme, né? monarquia, tudo ser bem padronizado, assim, também é um país É uma coisa, mas interessante. é uma coisa um pouco mais regradinha, assim, Isso, a pessoa mais disciplinada, é exato. talvez. Se Uhum, olhar aqui, ó, Principalmente com o tempo. é. e horário de ônibus. Ônibus. Pô, um metrô, ok, mas um ônibus andar com trânsito. Não, é aquele horário, chega e Sério, nesse tal. nível É assim? animal, cara. E a França é aquele ponto mais romântico, né? Tipo, Eiffel, tal. É aquilo ali também. Mas Tipo, é romântico mesmo? Ou é o que a gente acha? Porque não, eu tenho a impressão que Itália parece mais como romântico. Eu não. marido, como marido, né? E a esposa fica ali, não, vamos conhecer Paris. Ah, tá bom. Cara, realmente fiquei com aquela sensação de dizer assim, temos que voltar aqui. Não deu para visitar tudo e quero voltar aqui, assim, sabe? Realmente tem um encanto ali, sabe? Tem uma pegada legal. Eu gosto muito de história, assim, mediocremente falando, assim, eu gosto, assim, de pesquisar um pouco, entender um pouquinho mais. Então, é legal porque você vê coisas lá, construções bem antiquíssimas, assim, me impressionou, assim, fui com uma expectativa, ok, vai ter lá a torre, beleza e tal, e cheguei e pensei, pô, realmente é bacana, é bonito o lugar, cara, é tudo bem feito, organizado, é bonitão mesmo, né? Claro que às vezes tem o pessoal que acaba pichando, depredando e tal, mas mesmo assim ela mantém o seu encanto, assim, sabe? Foi interessante visitar. Na Itália. Eu não sei, eu tenho curiosidade porque eu nunca viajei pra fora do Brasil, né? Mas o mais longe que eu cheguei foi Rio Vai, Grande do... Vai, vai, que é Porto ótimo. Alegre, eu acho. vai. Mas Itália, é, dos lugares que vocês visitaram lá, assim, qual que foi o mais... Ou tem alguma coisa inesperada que vocês encontraram por lá, Mais sabe? impactante? É, porque tem um monte de coisa que a gente espera ver, né? Tu chega lá e diz, não, eu vou no Panteão, eu vou no Coliseu e tal, né? E às vezes tem um negócio que tu passa na esquina ali e te impressiona muito mais, né? Tem alguma coisa assim que impressionou vocês, que pegou vocês de surpresa? Olha, é,
Não que tenha me pego de surpresa porque estava planejado visitar, mas quando a gente foi visitar o Vaticano, foi muito acima do que eu imaginava. Principalmente A Praça de São Pedro e a Basílica. isso, a Basílica de São Pedro é um museu, nossa, acho que sensacional. Assim, o Museu do Vaticano, talvez eu não, minha expectativa era baixa porque eu tinha planejado lá, um dia a gente vai passar no Vaticano, mas não tinha não tinha pesquisado como era lá dentro, como era o museu. E quando a gente foi lá, nossa, sensacional. Tanto que a gente voltou no outro dia lá na Basílica de São Pedro, porque tinha uma tarde ali que estava mais folgada, ali em Roma. E a gente voltou lá na Basílica de São Pedro para terminar de ver algumas coisas que a gente tinha passado muito corrido e não tinha dado tempo. E eu acho que ali teve um momento nesse segundo dia que foi esse ponto talvez tenha falado, claro, é tudo muito bacana, mas uma coisa que eu não tinha me dado conta, por exemplo, que existia lá, que é aonde os papas estão enterrados. Pensar que os papas estão lá, tem papa lá que está quase dois mil Eles ficam anos todos enterrados lá dentro, no cemitério do Vaticano. e Embaixo, embaixo da embaixo da Basílica de São Pedro. Basílica. Ah, eu achava que eles iam, tipo, sei lá, se enterrado na Um cidade cantinho natal, lá. lá, Não. é, Tem um caso ou outro, tem, né? Mas a grande maioria tá lá. E aí você pensa assim, pô, legal. Pô, Basílica é impressionante, cara. Basílica é impressionante. A cúpula, meu, é 130 metros a altura lá na parte da cúpula. pô, É um troço gigante. gigante. E não tem vários andares, é um pilar aqui, um pilar lá, cada. Não tem uma linha reta lá, tudo tem detalhe, tudo tem mármore, tudo tem uma história ali. E aí, pô, animal, precisamos voltar no dia seguinte, não deu tempo. E aí depois a gente. "Ei, os papas estão aqui também. Esse, sério? Não, aqui, ó, vão descer. Aí a gente descobriu um outro lugar embaixo, gigantesco, assim. Caramba! Eu acho que tem essas coisas, assim, que a gente não planejou, que são muito bacanas, assim, sabe? Tipo, tu vai lá e acaba descobrindo coisas que tu não imaginava que existia, assim, sabe? E essa parte do Vaticano, quando você chega lá, dá para dizer que realmente é um outro lugar, é um outro país, assim, porque te impressiona demais. Assim, na frente da Praça de São Pedro, ali tem uma baita avenida, né? É que circulam, quase não circulam carros ali. E, claro, tá cheio de lojas e várias coisas ali, né? Ah, mas antes de chegar e na hora de partir, nos 2 dias, a gente parava, não, vamos dar mais uma olhadinha. A gente olhava para trás assim, caraca. Que troço, que coisa mais louca, assim, né? Tá anos e anos aqui, tipo, que impressionante. Não sei se talvez pela religiosidade e tal, mas impressiona, cara. Impressiona. Acho que assim como para muitos a torre lá em Paris, assim, ali o Vaticano pra gente, na parte religiosa, tocou bastante, assim, sabe? Foi impressionante. Isso. E sei o que que motivou vocês a começar a compartilhar essas viagens de vocês? Porque vocês podiam ficar pra vocês, né? Podiam, tirar umas fotos, gravar ali, ficar pra vocês, compartilhar uma e outra ali com o pessoal e dizer, não, isso é nosso. Porque, da onde que veio essa É, vontade de compartilhar pra fora? assim, eu, na época de DJ, eu, eu quis criar o canal no YouTube para ajudar o pessoal que estava começando como DJ a evitar uns perrengues, ajudar o pessoal, de alguma forma. Com um pouquinho de conhecimento que eu tinha, fiz isso. E eu abandonei, deixei lá. E aí, depois que a gente começou a viajar e começou a perceber que, pô, dá para viajar para Buenos Aires. É claro que tem gente que vai depender de uma agência, precisa mesmo, né? Porque nem todo mundo consegue se virar sozinho, mas que a gente conseguia. Tem umas dicas que precisava passar pro pessoal. Meu, dá para fazer isso aqui. Mas vamos começar a gravar isso, né? Vamos começar a gravar aqui, ó. Aqui, se você quiser, você pode vir aqui
não é tão complicado comprar o ticket do metrô, dá para ficar nesse lugar aqui que é um pouquinho mais em conta, mas só se atenta a ter tal coisa perto. Então, foi assim, indo aos poucos. Eu acho que o objetivo é sempre ir levando assim, de forma muito natural, não impactar, mas precisava. Eu tinha muito essa coisa assim, eu preciso tentar ajudar as pessoas que vão para esse mesmo lugar assim a dar a minha contribuição, dar a nossa contribuição, assim, sabe? Do que a gente aprendeu com aquilo ali, sabe? Evitar uns perrengues, assim, sabe? Também, porque Uhum. acontecem, né? E então, aí foi acontecendo. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo, assim, sabe? Com a forma de, não, precisa passar isso aqui também, aquilo ali também, para ter um pouco mais de contexto, né? Não só chegar no lugar e tal. Então, foi acontecendo naturalmente, assim, essa proposta, sabe? Uhum. E Fê, tu topou isso desde o começo, assim? Ou foi meio contra no começo? Eu não sou uma pessoa muito fã das câmeras, vamos dizer assim. Então, eu topei, mas tinha uns acordos, do tipo assim, beleza, faz, mas Vai não lá. pode atrapalhar, não pode atrapalhar a nossa viagem, entende? A gente tem que fazer a nossa viagem e o canal vai se encaixar na viagem, não vice-versa. É. Aham. E, e também eu pedia que eu não queria aparecer muito nos vídeos, então a gente tem uns acordos aí. Assim, tipo, quando eu vou gravar, é... Tu quer falar sobre isso? Não, não. Então tá, então deixa. Então vai indo lá que eu vou gravar aqui e eu já te acompanho. Não, eu vou ali na frente, gravo e te espero, tá? Beleza. Eu vou lá, falo, ó, a gente vai nesse restaurante aqui, o preço do cardápio é tanto, né? Ou a gente vai nesse metrô aqui, o valor do ticket é tanto e tal. E nesse ponto, nessa pegada que a Fran falou, de não atrapalhar a viagem, eu acho que isso tudo é um aprendizado. Então, mais recentemente eu pensei assim, como é que a gente vai caminhando pela rua e eu não vou parar, ligar a câmera e falar e tal? Como é que a gente já faz uma coisa mais contínua? Então a gente já foi aprendendo. Ah, pô, se pegar a câmera, apertar um botão assim, ela já liga e começa a gravar, apertou de novo, para de gravar, desliga, beleza, é mais rápido, né? Então, é coisa que a gente vai aprendendo dá para botar um suporte na mochila aqui e gravar para onde a gente está indo, para fazer uma ligação de uma filmagem com a outra. Pô, dá, eu não preciso tirar a coisa do bolso e tal. Então, tudo fui aprendendo e me ajeitando, né? É Uhum. até engraçado que você olha assim, pô, tá com a câmera aqui do lado e tal, mas para poder aproveitar bem a viagem sem impactar, você tem que ir se adaptando, sabe? Uhum. E é engraçado, principalmente quando tá com a família, assim, né? Tem momentos que a família entra junto, estamos aqui com a família, ei, e tal. No Chile a gente teve isso, né? Tipo, estamos aqui com a família, vamos passar uma semana aqui, a galera, ei, tá, bora! É muito Uhum. divertido, assim, sabe? Muito, muito legal. E, claro, tem vezes que eu olho pra, assim, não, vou gravar aqui quietinho, assim, porque também não vamos atrapalhar, assim, sabe? Ou quando a gente tá com outras pessoas, primos, ou alguma coisa assim, então tem que respeitar todo mundo. Tem que saber Uhum. olhar, então tem que ter esse carinho, assim, sabe? Tipo, deixa rolar. Não, aqui eu não vou gravar, não. Deixa. Depois Uhum. eu narro em si, eu só gravo sem falar nada, narro em casa, que vai ficar melhor, assim, sabe? Uhum. Acontece muito disso também. Às vezes, até por não conhecer a história, não conhecer o lugar que a gente Na não hora que planeja. tu tá lá na frente, às vezes tu É, não vou tem. gravar. Depois eu pego essa filmagem, narro, faço uma narração em cima, pesquiso direitinho para não falar bobagem e, Uhum. e aí fica melhor, né? Então, assim tem sido o nosso planejamento de Uhum. filmagens, assim. Então, a viagem de vocês, em primeiro lugar, o canal é o que deve fazer em cima da viagem. Vocês não tentam não inverter o papel. Aqui não é, vamos planejar a viagem Por para causa. fazer vídeos legais pro Não, canal, assim, não, tipo. não. Porque tem gente que faz isso, né? Tem Sim. canais que, não, vamos.
para onde o público quer que a gente vá, fazer o que que vai dar mais view. É, Tem que saltar de paraquedas porque isso vai dar mais. Não, nunca. Ah, vou fazer um vídeo do Beto Carreiro. Não, não vou lá na Big Tower, não vou. Quer ir? Pode ir, tá ali, ó. É tanto, tem fila. Eu não Vai vou. começar a fazer coisa radical, É, assim, não porque, vou. meu, isso aqui vai estourar, isso aqui vai viralizar, né? Mas assim, admito que tem coisas que a gente, às vezes, ah, sabe, não sei e tal, e que por causa do vídeo, não, não, eu preciso fazer, mas, vamos fazer, eu acho que vai ser legal. E a gente filma, então, tipo Uhum. Então assim, acaba ajudando a sair um pouquinho da zona de conforto, às sair vezes. da zona de conforto, isso, falar essa palavra-chave, assim, eu acho que foi legal. Porque é aquilo que eu falei, a gente é meio tímido e tal, né? Daí, pô, não, vamos fazer isso aqui, vai ser legal. Vamos sair um pouco da zona de conforto. Vamos. Então, beleza. Por exemplo, a, a última que a gente fez foi para a última viagem que a gente fez foi para Aparecida. Então, eu me propus, não, eu quero fazer todo. Tem que ir lá no Mirante e tal, tal. Então, vocês vão conhecendo, né? A Fran, Fran, a Elô, os pais dela. E eles foram fazer um roteiro e eu, não, beleza, a gente se encontra tal lugar, tal horário, eu vou me aventurar. Isso eu fiz por causa do vídeo, mas porque eu também queria, entendeu? Então, é o equilíbrio. Assim, acho que tem sido bastante do equilíbrio. E aí sempre essa forma de fazer o vídeo, eu acho que sempre vai encontrar pessoas que gostam desse estilo. Às vezes é uma família que também faz a sua viagem lá, planeja, quer economizar e tal, que gosta daquele estilo, né, de contar história, de então, acho que a gente não faz o vídeo pelos outros, a gente vai contando a nossa história. Se alguém gostar, fica muito feliz com isso. Mas é bom porque assim fica um conteúdo autêntico, né? Isso. Não, tem que Vocês estão ser. fazendo o que Tem que vocês ser. gostam. Tem que ser. Vocês fazem o que vocês gostam, conta sobre aquilo que vocês acham interessante. Tem que ser. Tem que ser. E assim, o que acontece às vezes você passa um dia inteiro e o conteúdo de gravação no fim dá lá 7 minutos. Mas tá bom, foi lá. Eu não interferi na minha viagem. A gente conseguiu aproveitar a nossa viagem como planejou, né? E gravou o que conseguiu gravar. Depois complementa com alguma coisinha da internet, narra em cima e pronto. Tá bom. Acho que aí é o equilíbrio que a gente procura, assim, sabe? Então, porque senão deixa de ser aquela coisa prazerosa e vira um trabalho. Eu tô ali por causa do YouTube, por causa do vídeo. Então, Uhum. não gostaria de seguir para esse lado, não. Pois é, mas falando então um pouquinho mais do canal, né? Mundo Marcante. É. Ah, vocês estão. O canal já tem há quanto tempo? Assim, o canal, como eu falei, eu tinha um conteúdo lá que eu comecei, eu fiz um erro, né? Eu comecei o conteúdo como DJ e depois eu virei essa virada de chave para viagens, Não né? é um erro, é um aprendizado, É um né? aprendizado, boa, é um aprendizado. Então, assim, posso dizer que botando vídeo ali legal mesmo, acho que desde o ano passado, né, mano? Porque é um ano, pós-pandemia. acredito. Uhum. Pós-pandemia. Um ano nós estamos ali. Tanto que agora estão começando a receber aquela recordação. Pô, viagem lá que você compartilhou sobre a Europa. Pô, que legal. Não dá para fazer mais uma assim tão longa, né? Então, é um ano aí mais ou menos que a gente tem colocado um Mais conteúdo ativo. mais ativo, vai. Assim, um pouquinho mais certinho mesmo, é um ano. Uhum. Então, é isso. E o estilo dos vídeos, pra mim pareceu. É meio que acompanhando a viagem de vocês, mas também acaba tendo um tom meio de mini documentário, porque tem sempre as curiosidades dos lugares, aí um pouco da história, que é aquilo que tu falou que tu É, depois vai às vezes buscar pra trazer aquele conteúdo extra. é. Como é que vocês foram chegando nesse conteúdo? Eu acho que isso, assim, é natural de algumas viagens até que a gente fez, que às vezes passava num lugar assim, olhava para uma obra assim, para uma escultura. Isso aqui deve ser alguma coisa, né? Porque a gente não tinha pesquisado a história antes, né? Pra saber. E aí depois, pô, beleza, fomos para outro lugar. Meu!
sabe aquela escultura que a gente viu? Era aquela escultura e não sei o que e tal. Então começamos, não, peraí, vamos montar um roteiro e vamos dar uma pesquisada mínima por onde a gente vai passar, porque a gente às vezes passa do lado de um negócio extraordinário que não é tão famoso, né? E não dá bola para aquilo, sabe? Então eu comecei a pesquisar um pouquinho mais de quando é tal coisa, ou como é que foi feito e tal, os desafios que foram colocados ali. E isso, para o vídeo é legal, né? Mas para nós foi bem mais interessante, porque você começa a entender um pouco mais das coisas, sabe? Poxa, ó, aqui do ladinho não é tão famoso, mas tem uma escultura tal assim que foi feita há 100 anos atrás. Pô, vamos ali visitar, vamos lá ver o que que é, o que que não é e tal. Então, eu também tento trazer isso para o vídeo. A gente tenta trazer isso um pouco para o vídeo para explicar um pouquinho também do porquê que a gente passou ali ou Uhum. passou por lá, sabe? Porque às vezes a pessoa, e aí? O que que tem a ver isso aqui? Então, tipo assim, Uhum. é bacana. Não, isso aqui tá há 500 anos aqui. Isso aqui tá mais tempo do que o descobrimento do Brasil, por exemplo, na Europa lá, né? Em coisas que estão há 2000 anos, Coliseu, Fórum Romano. Então, é legal você conhecer, pesquisar. Claro que tem coisas que você às vezes vai junto com um guia, né? Precisa, né? Porque é muita informação. Mas onde você puder Uhum. ir por conta e, e souber um pouquinho dessa história, souber um pouquinho dos números, é legal também, sabe? Te ajuda a dar uma visão Uhum. melhor da viagem. Então, mas assim, tem dois momentos de pesquisa ali, né? Tem um momento de pesquisa no planejamento da viagem Sim. e mais um outro depois, que daí é para complementar aquilo com informação extra que daí é pro vídeo. E daí, nesse momento antes, vocês dois planejam? É a Fran que faz essa parte aí de planejar a história, ou como que vocês Ah, se não, dividem História nisso? que... história é com ele, com o Mark. Sempre com ele. Eu entro mais na parte de planejar deslocamentos, hotéis que a gente vai ficar, os passeios que são indicados para fazer isso tudo. Eu pesquiso qual o melhor custo e benefício e contrato. Essa Isso parte é aí é quase comigo. um hobby. Isso, É. essa parte é comigo. Ela acha uns hotéis, uns lugares que eu digo, mas não pode, assim, tipo, meu, isso aqui não. Isso aqui tá certo, isso aqui, os valores, assim, bem em conta, então, com muita pesquisa, essa parte eu deixo pra ela. Eu vou atrás da história, que O Marcos aí. só fala assim, umas 2 semanas antes da viagem. Pra onde a gente vai, ele sabe, mas ó, me passa o endereço de onde a gente vai ficar, me passa Hotel, quais os passeios que tu já contratou. e aí eu É boto mais no ou menos isso. papel. Eu pego aqueles dados e faço análise dos dados ali em cima. Eu vou lá atrás da história e tanto colar tudo aquilo ali, beleza. Uhum. E aí eu Mas, brinco que eu. mas aí então ela tá planejando ali pra onde vocês vão passar e tal, aí tu vai na história e tu diz, não, vamos dar uma mudança no roteiro aqui, adicionar mais esse ponto, porque daí a gente vai ver tal coisa legal, mais ou menos assim, a dinâmica. Tranquilo. É, Uhum, é. sim. Junta. É perfeito. Ela traz um ponto, eu trago outro e dá um roteiro muito. Geralmente dá um roteiro muito legal, assim, sabe? Porque, pô, na parte econômica e localização, assim, e a gente não deixa de visitar nada bacana. E eu dou mais uma acrescentadinha, eu complemento, eu digo, ó, vocês sabe por que que isso aqui é famoso? Por causa disso e tal, e fica mais rico, assim, a nossa visita, sabe, a um lugar. Então é legal, é muito bacana, assim, muito interessante a gente ter esses dois lados. Aí tem que estar no papel. Bota lá no papel, bota no celular, offline, qualquer hora lá dá uma pesquisadinha. Não, e olha, pra onde que a gente vai agora? Sair daqui, vamos pra onde? Ah, vamos almoçar, né? Que tá na hora de almoçar. Aí é que bate o desespero. Ih, nós não planejamos isso. E agora? Pra onde é que a gente... Ah, vamos dar uma olhada nas avaliações. Vamos ver. Então é legal, assim, ter um pouco de desafio ali na hora, às vezes a internet, o chip, se tu tá num outro país e tal, mas na medida do possível dá tudo certo, assim. Uhum. Ou se não é aprendizado, né?
Então, Uhum. E vocês têm a Elo, né, filhinha de vocês, ela tá com quantos anos agora? 7. 7. Vocês viajam sempre a família toda? Às vezes vocês viajam só em casal? Como vocês escolhem? Depende, Isso Depende. aí é uma coisa difícil, né? É, sim. Por sorte, a gente tem uma rede de apoio bem forte, então os meus pais e a minha sogra, então a gente tem a possibilidade ainda de fazer viagens em casal. Então Aham. depende do lugar onde a gente sabe que não é um lugar interessante para criança, vamos dizer, um lugar que tenha que fazer muito trekking, é o Chaltén. que tenha 10 horas de caminhada. é, 20 não quilômetros de tem caminhada. como. Até tem, né? Tem gente que leva criança, mas é um tipo de viagem que talvez não chame a atenção dela. Uhum. Então, nessas viagens assim, a gente vai sozinho ou às vezes com alguém da família, mas a Elo não vai. Mas na maioria a gente tenta fazer viagens que coincidam com férias escolares dela, né? Porque agora tem Uhum. essa questão também de ela estar na aula, não poder faltar, ou feriados, assim, que ela não tem aula. E a gente faz roteiros, e daí eu já penso nisso, roteiros que chamem a atenção da criança também, né? Não adianta a gente Aham. levar no passeio que é só focado na gente e ela ficar entediada. Então, é uma mescla. Uma vez por ano a gente faz uma viagem só nós dois, e nas outras viagens geralmente ela vai junto. Aham. Porque isso deve ser um desafio para os pais, assim, né? No geral, assim, planejar Sim. viagem com criança pequena e tal, né? Com A certeza. Aparecida, a gente teve a brilhante ideia de arrumar um carrinho lá um pouquinho maior. Foi uma ótima ideia, porque tinha que caminhar bastante ali para Aparecida, tinha que caminhar bastante e tal, daí cansou? Bom, então vem pro carrinho, vamos continuar, nós não vamos parar a nossa caminhada aqui não, temos que conhecer, temos que aproveitar, né? Então, vai aprendendo. Ou se não tem um carrinho, às vezes tão mais pessoas, um pega um pouco no colo, porque cansa, criança cansa muito fácil, né? Aí vai achando um meio aqui vai dando um jeito. Uhum. E tem esses momentos, como no ano passado, viagem para o Chile, assim, que nós estávamos em o quê? Umas 10 pessoas? É umas 8. 8? Eu sei que foi um. Tudo era de van, praticamente, assim. Os passeios, assim, tipo, a metade da van, mais da metade da van, era a família. E foi uma experiência, assim, muito legal, assim, sabe? Diferente do que a gente faz, às vezes. Então, é legal, às vezes, estar junto com outras pessoas, familiares ou os amigos, porque, sabe, muda um pouco, assim, o ar da viagem. E, claro, às vezes só nós dois, assim, um pouco mais intimismo, mais a gente só, porque o desafio é um pouco maior e ninguém quer acompanhar. Uhum. Então, é legal esse equilíbrio das viagens, assim, sabe? Uhum. Mas é gostoso também ir variando o tipo de viagem, tipo de passeio dinâmica, né? Porque É, vai. É sempre experiências bem sim, diferentes, né? sim, Uhum. sim, bem nisso. Bem nisso. Quando vocês vão passeando, assim, visitando vários países e tal, você sente falta da comida brasileira? Ah, com certeza. Sim, sim. Mas tem algum lugar que vocês não sentiram falta da comida brasileira? Porque isso é uma coisa engraçada, né? Que às vezes a gente tá tão acostumado aqui, né? A gente chega lá, é tudo diferente. Mas às vezes pode ser que seja um diferente tão bom que tá ótimo, né? Ou não sei se é o caso de muita gente. A gente ouve assim que, pô, mas senti falta, sabe? Como é que foi pra vocês isso? Eu acho que na Argentina não senti falta da comida brasileira, mas é É, porque é muito parecido com o Brasil. A única coisa assim que tu não acha fácil lá é feijão. Feijoada não é um negócio tão fácil. Mas também comem bastante carne, tem bastante massa, e é parecido assim. o churrasco argentino é É, mas animal. quando a gente foi mais longe, que é no caso da Europa, por exemplo, a Itália, a gente ficou 7 dias na Itália.
no final a gente não aguentava mais comer macarrão e pão, sabe? É só massa. Eles comem muita massa. Muito. Não é, é muito difícil tu achar carne assim, igual a gente tem aqui. Ah, eu quero um pedaço de bife, sei lá. Não, não é um negócio assim tão comum. Tem, só que também é mais caro. E aí, como a gente tá naquela custo e benefício, nem sempre a gente vai nos locais mais caros, né? Mais caros. Então, lá eu senti bastante falta da comida brasileira. No Chile também é Bastante difícil, gorduroso, assim. assim. No Chile também não, a culinária não é um dos pontos fortes, vamos dizer assim, deles. Para nós que estamos turistando, né? Pode ser que pro pessoal é bacana, né? Então Não, claro, cada país tem o eles seu. estão acostumados com aquilo, né? Mas pra gente que não tá, a alimentação do brasileiro é sensacional, assim. O que É, que vocês acham, o que que vocês acham de turismo culinário? Tipo, ir nos lugares para experimentar a comida do lugar, mesmo que seja coisa exótica, meio esquisito pra gente. Vocês se aventuram nas comidas ou vão mais nas coisas mais seguras? A gente vai mais no padrão. Um pouco, porque eu tenho medo, assim, de comer um negócio e passar mal 3 dias da viagem e perder 3 dias de passeio, né? não dá, né? E daí, e geralmente a gente vai no mais padrão, a não ser que tenha alguma coisa muito típica daquele lugar. Então, né, vamos experimentar aquilo. Mas assim, de coisas que a gente comeu fora e nunca tinha comido aqui, eu acho que foi só um que a gente comeu agora lá no Ushuaia, que A foi Santoia. a centoia, que é um caranguejo gigante, assim. Eu acho que eu não me lembro de outra coisa que a gente tenha comido só fora e não tem aqui, sabe? É, se a gente botou lá no último vídeo do Ushuaia lá, tipo, ele teve que fazer um pós, assim, restaurante, assim, antes, não, vamos comer a centoia, caranguejo gigante e tal. Porque a gente já tinha visto, foi pro Chile, e a gente viu Uhum. lá, pô, tem a centoia aqui, pô, isso aqui deve ser interessante, né? Todo mundo falava e tal, mas era caríssimo. Aí quando foi pro Ushuaia, pô, o preço aqui já tá, é salgado? É, mas é um pouco mais ok. Então, não, como é uma coisa que tem só aqui. E então a gente precisa provar esse cara. Mas foi pro último dia. Não, vamos deixar pro último dia, porque se der alguma coisa, a gente só tá voltando pra casa, então não perde nenhum passeio, assim. Então Uhum. Foi foi, para foi nessa. arriscar mais no finalzinho da É, viagem. É, tipo, a gente volta amanhã. No máximo ele vai ficar no banheiro do avião, né? Então tá tudo certo. É. E o produção dos vídeos do canal, é tu mesmo que faz? É. É? Por isso que demora às vezes achar tempo pra deixar tudo certinho e tal. Porque quem viu o vídeo pronto não imagina assim que o trabalho que dá pra deixar o vídeo bonitinho lá no canal, né? Então, o trabalho começa muito antes de sair de casa para fazer a viagem. Porque você tem que começar, pô, beleza. Não vou mudar a minha viagem por causa do vídeo, mas eu tenho que me preparar aonde eu vou passar para saber o que que eu vou falar lá, quando chegar naquele lugar. Então, já vai montando meio que uma história, né? E ela vai acontecendo lá no lugar. E aí, depois de todo o material gravado, aí é que vem, eu acho que um dos maiores desafios para quem produz vídeo, que é a edição. Que é o maior desafio, assim, do cara é Uhum. editar o vídeo. Você grava uma coisa em 5 minutos, Editar mas você vídeo dá passa um dia trabalho, inteiro para cara. editar. Porque você pode fazer de qualquer jeito? Dá, mas você quer contar uma história, você quer botar uma emoção naquilo ali, então, cara, é um baita de um desafio. Assim, esse último vídeo do Ushuaia, por exemplo, eu levei sem brincadeira. Eu acho que, claro, não tô todo dia à noite, né? Porque a gente tem nossa filha, também não dá para ficar o dia todo ali, a noite toda ali editando, mas eu acho que eu levei quase um mês, assim, uma horinha aqui, umas 2 horinhas lá, e bota uma música, não, o áudio não tá legal, corta isso. Eu brincava com ela, deixa eu te mostrar aqui dela. Não, não, tem muita da baleia aqui, tem 3 minutos falando de baleia, corta isso aí fora, pro vídeo não ficar maçante. Então, é um baita desafio, cara.
É um baita desafio. E aí, claro, tem equipamento, tem um monte de coisa que precisa levar junto, deixar tudo carregadinho com bateria, e liga na hora certa, deixa em ordem, já deixa preparado. É, quem vê o vídeo não vê os bastidores. Cara, isso dá muito trabalho. Eu vi nos vídeos mais recentes, tem alguns takes aéreos também. Você Tem um leva um drone. dronezinho junto pra filmar isso? Sim, sim, sim. Ah, O investimento desse canal do YouTube é alto. é. Os equipamentos, hein? Os equipamentos. Assim, eu falo tranquilamente que assim, o YouTube não criei o canal pra, assim, hoje não é pra dar lucro, é porque eu gosto, né? A gente gosta de viajar e eu gosto de filmar, gosto dessa arte, né? Da fotografia e da filmagem, então eu gosto muito disso. E aí, quando a gente foi pra Europa, eu já fui pesquisando, pô, o drone lá vai ser mais barato, então a gente voltou da Europa com um dronezinho, esses da DJI, mas um modelo um pouco mais em conta, mais simples. Tá, e aí, beleza, agora vamos levar para as viagens para fazer um takezinho aéreo. Aí vem outros desafios, porque aonde você vai voar, pode voar, e o tempo que você para, monta o drone e pega o take certinho. Então, é muito legal, assim, quando você vê um material pronto e você consegue fazer contar uma história, e no meio da história você tem uma imagem aérea, poxa, é uma imagem assim, te dá uma visão assim muito diferente, muito bonita assim do lugar, sabe? Só que dá um trabalhão, né? Você grava vários minutos, aí pega, não, isso aqui ficou bom, corta, joga em cima, ficou legal, bacana, mexe na iluminação e tal. Então, e às vezes você fica com medo de perder o drone, né? Então tem muitos Já aprendizados. aconteceu alguma vez de quase perder? Ah, olha, já aconteceu de bater ele, mas assim, em coisas aqui, assim, né? De tipo, ah, bateu numa árvore, não era em viagem. Ainda bem. Mas um aprendizado, assim, né? Que por causa disso, toda vez que ele pousa, eu já baixo o vídeo, faço um backup do vídeo, porque na próxima você não sabe. Não quer? Claro que não quer. Mas pode cair na água, pode cair num precipício. Então, e esses vídeos da Argentina foram bem poucos takes. Porque é aquela coisa, a gente tem que equilibrar o nosso tempo também, né? Não dá pra, ah, não, agora eu vou parar aqui 2 horas para fazer imagens. Não. Eu não sei, é complicado montar um drone. Tipo, tem que tirar ele da mochila, É preparar uns minutinhos. No fim é rapidinho. você fica assim, você se acostuma. Mas é como o meu modelo, eu ainda tenho que colocar o celular dentro do controle, porque agora já tem tipo controles que já tem a tela já embutida ali, então fica mais prático. Só que o investimento também é maior, então deixa isso para um dia, quem sabe, né? Senão a gente apanha em casa também, né? Então, assim, tem modelos que são mais práticos, tem mais sensores e tal. Os modelos mais simples, você tem um desafio maior, né? Porque você tem que cuidar, às vezes, de um galho e tal, e leva sei lá, eu vou dizer uns 5 minutinhos entre você tirar da mochila, organizar, ligar ele, sincronizar, abre o aplicativo, tá? Ah, eu vou voar ali. Beleza. Até botar para voar é uns 5 minutos. Uhum. E aí, beleza, agora eu subi, agora eu também tenho que ficar um tempo ali voando. Não, beleza, aqui eu vou pegar a imagem desse ponto até o outro, gravei, olho, tá, deu uma cena legal. Ou às vezes eu tenho que me afastar muito, porque como o meu modelo é um pouco mais simples, ele não tem o zoom. Ah, tem que aproximar com o próprio drone, não com a câmera. Uhum. Então, se investe um tempo, sim, e por isso que não tem tantas imagens. Às vezes porque não pode, às vezes porque é falta tipo assim, não, meu, tirar o drone para fazer uma imagenzinha desse lugar, não, eu gravo aqui, faço uma imagem aqui com a câmera mesmo e tal. E tem outros lugares que ficaram assim, valeu muito a pena. Assim, tem materiais que a gente não subiu ainda para o canal, por exemplo, da Rota 40, lá na Argentina, que eu fiquei com medo de perder o drone, eu não falei para ela, mas que a gente
botou o drone para seguir o nosso carro. A gente alugou um carro na Argentina e botou o drone para seguir o carro. Ah, ele tem essa função, né? Tem essa função, tem essa função, mas e o medo? Porque o É, carro numa rodovia você não pode andar muito devagar, né? Bora! e o Deon dá conta? E o drone deu conta. Tipo assim, fizemos duas imagens que, pra mim, pra nós, assim, foi legal. Vai ser aquela coisa assim de segundos dentro do vídeo, tipo 10 segundos dentro do vídeo, Aham. mas assim, valeu a pena, sabe? Pô, você olhar assim, pô, ali naquela rodovia, é animal, assim. E depois teve essa do Ushuaia, por exemplo, que a gente fez uma caminhada até a Laguna Esmeralda. Esse vídeo do Ushuaia tem uma imagem lá de drone de cima da laguna, que a gente não conseguia ter uma visão. Isso que é o legal do drone. Você tem uma visão diferente daquele lugar que você está ali. Ah, pô, legal a laguna aqui. Ah, pô, bonito, tiramos umas fotos. Mas quando eu subi o drone, cara, que a gente vê a laguna de cima, aquele esmeralda mesmo, assim, você vê as montanhas com neve, cara, é animal. E aí Uhum. você botar isso no teu material, assim, mostrar para as pessoas, ó, é isso que você vai ver quando você chegar lá, é por isso que o pessoal vem para cá. Então, esse é o, sabe, que te incentiva a fazer os vídeos. Uhum. Me incentiva bastante, assim, sabe? Então dá esse trabalho, mas vale a pena. Tem uma curiosidade. Uhum. Quando você chega lá, chega num lugar desse assim que tá no meio da natureza e tal, e aí geralmente não é só vocês visitando, né? Tem mais gente junto, né? Sim. Tem gente que olha com cara feio, que vocês estão tirando de onde, vai fazer barulho, vai incomodar, ou já viu alguém reclamando? Ou Não, nunca teve nada? Porque eu sempre imaginei que ia ter pessoas que se incomodam. Ainda não, assim. já aconteceu de o guardinhas Ah, que sim. cuidam do local e ir atrás do Marco pedir, ó, não pode drone, Não desce o pode. drone. Isso já Ninguém aconteceu. tentou bater o drone até agora. Não, Ainda abater não. ainda. Bom, Ainda tirando não. pássaros, tirando os Pássaro, pássaros, Já aconteceu? quase, sim. Tipo, de cara. atacar o drone? Quase, Tipo quase. Sim. uma águia ou coisa Esse de assim? Aparecida, esse de Aparecida a gente. Eu fui fazer umas imagens lá do hotel que a gente ficou, porque era um hotel legal, tinha piscina externa e tal. Eu disse, pô, vou fazer uma imagem aqui pra ficar legal. E lá em Aparecida tem um lugar que acharam a imagem, então era do outro lado da rua. Então eu já vou sair aqui do hotel, já vou com o drone ali do outro lado da rua, já filmo aqui. E tinha um monte de tipo, periquitos, alguma coisa voando. Quando eu vi, cara, eles estavam ao redor do drone. Eu vou baixar isso agora, cara. Eu baixei, daí deu uma aliviada, foram para outro lugar, daí eu voltei. Não, beleza. Gravou, gravou. Aí depois eu fui, não, eu fiz a imagem certinha. Mas eu pensei, meu, já pensou se eles atacam aqui? E teve esse outro caso, ah, lá em Canela, que eu não sabia, né? O Parque Caracol lá eu não sabia. Não tinha uma placa nada explícito, né? Ó, não pode subir drone. E eu pensei, não, eu prezo muito pela segurança, né? Então, um aprendizado que quem voa com drone e quem voa direitinho aprende você não pode voar próximo de muitas pessoas, você tem que respeitar. Isso é questão de segurança. Então eu fui lá para um canto que não tinha ninguém, pensei, não, aqui eu vou tirar aí o drone. Tirei o drone, montei, subi. Cara, não deu, sei lá, 2 minutos. Já veio um guardinha correndo que nem louco. Desce esse drone agora. Eu disse, não, não, desculpa, não sabia. Não, tranquilo, é que não pode e tal, sem problema. Se o senhor quiser, o senhor pode pedir uma autorização. Tá, beleza. Eu entendo por quê. Porque assim como tem a gente, tem pessoas que cuidam, né? Tem pessoas que às vezes vão voar de qualquer jeito, né? Voar em Quer cima de uma fazer pessoa. manobra, né? Sabe? Então, eu entendo, né? E eu sempre respeito. Não dá, não dá. E na Argentina ali teve muitos parques, né? Que já estava bem, ia ficar imagem, assim, uma imagem animal, mas já tinha logo de cara, não pode. Não pode, beleza. A gente filma com a câmera, tal. Tem um bastão lá para filmar um pouquinho mais alto, tá show, assim, sabe? Então, é esses desafios, assim. E tem que ser certinho, né? Tem que fazer a coisa direito, que aí não dá problema. Você já pilotou drone? Uh-uh. Não, tenho medo Não. de derrubar, o investimento é meio alto. Uma dessa é divertida, vai igual. É,
Não sei, né? Vou precisar testar num lugar com um gramado bem seguro se ele cair. Ele é tranquilo, esses drones da DJI, eles. Várias marcas, né? Mas esses drones recreativos, né? Eles são tranquilos de você aprender, né? Mas é isso, você tem que ir para um espaço aberto, porque já fui testar, às vezes, se a bateria estava ok dentro de casa, já, já deu acidente assim comigo mesmo. Então tem que ter um espaço aberto. Aham. Arruma um Que espaço tipo de aberto. câmera que vem nesse drone? Ele vem com câmera ou tu acopla uma Não, câmera depois? esse vem com uma câmera de até 2.7K. Então é uma qualidadezinha ok. Eu tenho tentado filmar os vídeos com 4K. É porque eu vou filmar. Não, é porque, como a Argentina, por exemplo, eu precisava filmar, é porque é muito lindo, Quer cara. ter a máxima Precisava. qualidade que der, assim, Nossa, guardado. Nem serve é. pra lembrança. Pra lembrança, sabe? Precisava gravar com aquela qualidade. Se era o limite, vamos gravar no limite. E o drone grava em 2.7, mas também não perde nada. Assim, a imagem fica muito Uhum. bonita, a estabilidade do drone, nossa, é A incrível. câmera é acoplada no drone, tu consegue Sim. fazer um upgrade da câmera depois? Nesse modelo ali, não. Nesse modelo é o que vem com ela, mas assim, a estabilidade. Ele vai lá, balança, bate o vento, como a Rota 40 ali na Argentina. Baita de um vento. O drone saclejava só. A imagem, ó, Ele tem linda, cara. estabilização, coisa assim. Sim, é lindo, é perfeito. Assim, parece que tá fixo, assim, amarrado no lugar. De tão estável que ele é. Você percebe que ele tá saindo do lugar, mas a imagem é animal, assim, sabe? Uhum. Vale Que muito a tipo de pena. câmera que vocês usam? Porque eu imagino que se vocês estão viajando ali, não quer incomodar e tal, deve ser uma pequenininha. Eu até pouco tempo atrás tinha uma GoPro 7 e aí esse ano eu fiz um investimento um pouquinho maior. Eu fui pesquisando e tal e acabei chegando na DJI Osmo Action 3. Agora saiu a 4. Agora, hoje saiu a 4, né? Mas até eu comprei a 3, tá ótimo, beleza. E aí a gente fez uma viagem pra. Tudo é investimento, né? E aí fizemos a viagem para Argentina, lá nas geleiras, um baita do vento. E aqui eu falando, estamos aqui, e aquele vento, você não, precisa de um microfone. Aí agora estamos fazendo investimento em microfone, também da DJI. Mas é assim, como eu falei, é assim, cada um tem um hobby, né? O meu hobby é esse Uhum. aqui, né? E é isso, é uma câmera pequena, é câmera prática. Essas câmeras hoje, elas foram criadas para ação, então você pode estar de qualquer jeito, ela está sempre filmando na linha do horizonte, bonitinha. A gente fez um passeio de 4x4 no Ushuaia, lá no vídeo do Ushuaia a gente botou, que é animal, cara. Você tá aqui, eu botei a câmera para filmar e o carro começa a fazer isso na filmagem. Então é legal Aham. porque, tipo assim, a linha do horizonte estava certa, era o carro que estava inclinado. E aí ficou muito legal no vídeo, porque o pessoal começa a dizer, nem, nossa, o carro vai virar. E aí no vídeo você consegue ter essa sensação do carro virando. Aham, Então é porque legal, a né? câmera não tá vendo, assim, ela A, tá estabilizada a ali. linha do horizonte tá certa, é o carro que tá todo torto, né? Então ficou muito legal a imagem, assim. E nessas viagens o pessoal também já bota uma pilha, né? Então é legal, assim, sabe? Até pra água, se tá chovendo e tal, aí não tem problema, sabe? Uns suportes, tudo Uhum. E direitinho. tudo a prova d'água. Tudo à prova d'água, né? Essas da DJI ali, tanto da GoPro também, se molhar. A gente fez alguns takes em outros lugares que precisava entrar na água e tal, também dava tudo certo. Então é bacana. E essa ali da Osmo Action 3, ela vem com um suporte que abre até 1,5 m. Então, às Hum. vezes, não tem o drone ali, não quer subir com o drone, mas quer fazer uma imagem um pouquinho mais de cima, tem muita gente, você consegue, sobe a câmerazinha, bota para gravar e vai andando, né? Parece um guia turístico, assim, com a bandeirinha, né? Tem que perder um pouco
da vergonha ali. Mas é legal porque daí você consegue ter mostrar para as pessoas um pouco mais de clareza onde a gente está passando, sabe? Ah, Uhum. é aqui, então ninguém não fica filmando muita cara de alguma outra pessoa ali, né? Então você pega um pouco mais de cima e tal, mostra mais o lugar em si, então Uhum. é melhor também. Quando vocês vão viajar pelos lugares ali, vocês estão planejando a viagem. Apesar de não estar fazendo por agência, vocês estão fazendo por conta. Tem algumas viagens que faz sentido contratar um guia turístico para uma parte da viagem lá, ou vocês vão por conta, assim, geralmente? Em que, sim, caso faz sentido contratar um guia turístico? Tem. Faz sentido contratar um guia turístico ou contratar esses serviços turísticos, principalmente quando você tem pouco tempo numa cidade. Por exemplo, aqueles ônibus. Qual que é o nome? City Tour, né? O hop on, hop off. É, o Hop on, Hop off. O que que é É, roupon, roupon? É que assim, ó, por é exemplo, Hope, né? Hop hop on, on, hop Hop off, off. né? Em É, Buenos Aires você tem um ônibus lá que você tem uns 20 pontos turísticos e você compra o ticket do dia, 24 horas, você sobe no lugar, para no ponto turístico, já sobe nele de novo, entendeu? É muito prático, porque passa o ônibus de tanto em tanto e fica bem mais rápido a tua viagem. Por exemplo, Buenos Aires a gente tinha um dia, a gente conseguiu visitar um monte de lugar. Tanto que deu um vídeo legal. Pô, bacana. Eu pensei, Buenos Aires, um dia não vai dar nada de vídeo. E deu muito legal. Para nós foi muito prazeroso, assim. A gente conseguiu revisitar 10 anos depois da nossa primeira viagem lá para Buenos Aires, muitos lugares e conheceu outros que não tinha conseguido visitar na primeira vez, com uns 5 dias lá em Buenos Aires, né? é, 5 a 8 dias, então é porque é muito prático, prático. né? É prático para quando você tem menos tempo e, claro, é, tem passeios assim que o deslocamento é muito grande para chegar até. Ah, tu tem que pegar uma van que vai 1 hora e meia até chegar no local do passeio. Então, nesses vale a pena também contratar. Geralmente a gente contrata por uma empresa lá do local mesmo, uma agência de turismo, e faz esses pacotes com grupos assim, né? Coletivos. A gente não vai sozinho em alguns passeios. Uhum. Isso normalmente vai ter em cidades turísticas, né? Sim. Isso. Uhum. Na maioria em Em cidade lugares turística. mais afastados, mas... Daí mais afastado você tem que ou alugar um carro, ou ir de trem, ou ir de Uber, aí por conta própria e ir lá sair caminhando, né? Que é caminhar é a melhor forma de conhecer os locais. É isso aí. Porque daí tu vai acabar também esbarrando em coisas inesperadas, né? Que eu acho que Exatamente. isso traz um charme, né? Isso É aí. muito legal. É assim, tipo, você vai fazendo o teu horário, vai fazendo o teu roteiro. Quando você tá com guia, é legal porque é muito prático, né? Mas é aquilo ali. Então, tem passeios que o guia às vezes se estressa, porque a gente tenta fazer direitinho. Não, o guia tá aqui, vamos junto. Mas às vezes uma pessoa quer esticar um pouco mais para tirar uma foto aqui, tirar uma foto lá, né? Então você tem que se condicionar ao grupo. Quando você faz por conta, não, tá no teu tempo, né? Ah, não, eu quero Uhum. gastar meia hora, 1 hora nesse lugar, você faz assim, né? Então, vai do momento, vai do lugar. Cada lugar é uma situação, uma necessidade diferentes. A gente teve, por exemplo, até na própria Argentina, a gente teve um passeio que fez com guia e teve outro passeio, uma outra caminhada que fez por conta. Porque é tudo bem sinalizado, é tudo direitinho e era mais próximo, então dava para fazer, então dava para, não, é ali, beleza, tá, vamos ali, faz a caminhada, volta. Então é assim. Uhum. Quando... E, assim, a gente tava falando antes que peça planejar para conseguir reduzir custo, tudo, né? É... Acho que principalmente passagem de avião e coisa assim, é bom se planejar com antecedência, né? Porque, tipo, vamos viajar para Europa mês que vem, eu acho que sai Uhum. caro isso aí, não sei se Sim, fica inviável, né? com certeza. Quanta antecedência que precisa, assim, para fazer, sim, ou para realmente conseguir economizar um tanto, seja em passagem, seja em estadia? Então,
Especialistas dizem que passagens internacionais são com 6 meses de antecedência e nacionais 3 meses. Aí passagem aéreas, né? Mas eu começo a pesquisar um ano antes já, principalmente quando é internacional. E aí, fechando a passagem, porque daí, né, fechando a passagem é certeza que a gente vai se deslocar naquele E a passagem período. é a mais cara de tudo. É o mais caro, exatamente. É certeza que a gente vai estar naquele período em tal lugar. Fechando a passagem, eu já vou e faço reserva de hotel. Quanto antes, melhor. Reserva de hospedagem, porque daí tu consegue pegar preços melhores, né? Mas geralmente o que eu faço? Eu reservo hospedagens com cancelamento grátis e sem pré-pagamento. Porque depois que o tempo passa, pode ser que a gente mude o roteiro e não vai estar mais tal dia naquela cidade. Então eu só vou lá, cancelo e reservo uma nova hospedagem. Ou achei um local com melhor custo e benefício. Cancelo a anterior e reservo a nova. Então, hospedagem, quanto antes, melhor. Mas tu tem daquele um ano pra ir refinando Isso, a viagem. exatamente, isso aí. Daí eu tenho aquele período para ir refinando a viagem. Com o aprendizado, até que você começa a pesquisar o roteiro, aí você vai vendo, esse local do hotel aqui não é tão bom, vamos trocar por outro, assim, sabe? E Então, às vezes na pesquisa vai. tu acaba descobrindo coisa, né? Nossa, Sim, aconteceu recentemente. Eu tinha reservado um hotel para nossa próxima viagem numa localização. Aí, conversando com uma pessoa que trabalha comigo, ela tinha ido recente para a mesma cidade. Aí eu falei: Ah, eu reservei o Ibis de tal local. Ah, Fran, tal local eu sei que é meio violento, não fica perto dessa estação. Aí eu fui dar uma pesquisada. Realmente não é indicado ficar aqui perto. Aí eu perguntei, tá, onde que tu ficou? Ah, fiquei aqui nessa região. Aí eu fui pesquisar, é uma região melhor custo e benefício. Cancelei aquele Ibis, reservei outro Ibis, que era numa localização um pouquinho mais distante, assim. E assim, a gente vai pesquisando, recebendo, trocando ideia com quem já foi, pegando dicas de vídeos, assim, Uhum. assim Tá, vai. é legal que não é aquela coisa rígida, assim, que você planeja um ano antes e vai ter que ser daquele ah, jeito. Ah, sim, É uma coisa mais viva, assim, que exatamente. você Uhum. vai. Ah, mudei de ideia, né? Não quero mais ir em tal lugar porque, não sei, não deu vontade, ou então descobri que a cidade do lado é bem mais legal. Uhum, isso aí, é bem isso. bem isso. Aí sempre com cancelamento grátis. As minhas reservas. Aham. Esse é E o ponto-chave. esses lugares com cancelamento grátis geralmente tem prazo, tipo, até com 15 dias de Sim, antecedência, coisa assim. uhum, tem prazo, mas são bem próximos da data da reserva. Assim, Ah, uma semana. Tem lugares que é até 2 dias antes só. tá. Então, normalmente vai ser bem tranquilo de ir fazendo Sim, esse bem bolado ali para chegar na viagem mais isso. econômica e mais divertida, gostosa. Que atenda, né, o que a gente espera. E eu sempre reservo sem pré-pagamento, que eles dizem assim, não tem um valor que pagar na hora da reserva, porque aí eu vou cancelar, fica mais fácil. Eu não tenho reembolso para receber, não tenho nada vinculado àquele estabelecimento. Simplesmente cancelo a reserva e pronto, sigo para a próxima. Uhum. Você já tiver alguma viagem que deu, assim, não sei se dá pra dizer que deu errado, entre aspas, ou pelo menos saiu muito diferente do que vocês planejaram? Ou sempre foi dando certinho? Olha, pode ser decepcionante também. Olha, acho que uma Talvez. viagem Decepcionante foi pode bem, ser. foi Expectativa, né? bem, mas foi aqui perto, uma viagem que não saiu conforme a gente planejava, foi a Praia do Rosa, que a gente foi Ah, uma é vez. verdade. Choveu todos os dias e chuva, muita chuva, não dava para fazer praticamente nada. Acho que foi a única viagem assim, O mas, lugar é legal pra mas caramba, é foi muito perto, bonito, é muito então legal, mas a gente o prejuízo pegou não foi só tão grande. chuva. E chuva, cara, Ah, aqui assim, clima não tem não como tem. dizer, né? É, como. É, Exato. E também a gente já foi pro Nordeste, uma vez para Natal, que o clima também o clima não não ajudou. colaborou muito.
mas conseguimos ainda fazer alguns passeios, só que todos os dias, em algum período do dia, teve chuva. É. E aí isso realmente não tem muito o que fazer, né? E é aquela coisa, assim, o Nordeste e algumas regiões do mundo é interessante porque é muito certinho o período do ano que, vai chover. Só que também, às vezes, é aquele período que é mais em conta a viagem, né? É, Então, vamos contar com a sorte, né? Vamos, é mais em conta a viagem? Bora, né? Vamos tentar torcer para que não chova, para que dê um tempo legal. Então, às vezes acontece isso. E de decepcionante, eu acho que eu lembrei de Veneza, talvez, assim, né? Que não, que ele se criou, pô, Veneza, sabe? Não foi tudo aquilo, sabe? Não sei se Uhum. talvez a gente não foi no lugar certo ou coisa, mas eram as atrações A, B, C, a gente foi e talvez criou uma expectativa maior do que era. Assim, Uhum. os outros lugares, talvez da Itália, foram tão bacanas, tinha uma história tão show, assim, que quando chegou em Veneza. É É, mais uma curiosidade do que um. é isso aqui. Tá bom. Então tá. Beleza. Né? Engraçado, eu fico pensando em Veneza e eu ia gostar de visitar, sabe o que lá? Hum. Aquelas barragens artificiais que estão fazendo para segurar o mar. É um Aquilo negócio de ali é engenharia incrível, foda, isso cara. deve cara. ser. Tipo, é engraçado que não é nada da parte histórica, né? Mas é um negócio de engenharia que é É gigante. Eles estão incrível. É segurando o verdade. oceano inteiro ali, saca? É, porque senão a cidade vai desaparecer, né? Inclusive agora eles estão enfrentando de novo uma maré alta lá. E eu acho que é a terceira vez, depois não sei quanto tempo aí, mas é uma necessidade, né? E então é um desafio enorme de engenharia. Eu vi alguns vídeos falando sobre isso também, me interessei, eu achei incrível assim. E às vezes uma coisa assim te impressiona mais do que, beleza, a cidade é aquilo ali, ok. Aí você olha lá a engenharia, pô, isso aqui foi animal, assim, sabe? É massa, assim. O canal, vocês já receberam feedbacks bacanas do pessoal, assim, ó, porque, ó, querendo ou não, vocês estão, é, sei lá, acho que através dos vídeos, outras pessoas podem viajar com vocês, né? Sim. Quase isso, né? É uma forma, eu acho que bonita de permitir que outras pessoas viajem também. Sim, sair de casa, né? Uma forma de sair aqui do mundo. Tenho recebido, assim, uns comentários, assim, bacanas que motivam a continuar fazendo os vídeos. E é legal, assim, tem esse do Ushuaia, por exemplo, por falta de tempo, levou um pouco mais de tempo para sair do papel, ser publicado. Já tinha gente lá, você falou que ia ter um vídeo do Ushuaia, cadê o vídeo? Estava ansioso para ver e tal. Isso é legal, sabe? Não, Aham. a gente precisa editar esse vídeo e Isso botar lá que ajuda a motivar, né? porque ajuda a motivar, sabe? Assim, é legal, é bacana ver que as pessoas é, tem algumas pessoas que são poucas, mas são fiéis, assim, tipo, pô, legal. De novo, mais um vídeo, gostei. Pô, que legal que você contou essa história, que legal que você foi lá, mostrou pra gente isso aqui e tal. É legal, assim, sabe? São alguns comentários, assim, que são breves, mas nos trazem, assim, aquele motivo, assim, não. Pô, legal, vamos continuar fazendo, sabe? Esses dias eu tava lá na empresa e aí chegou um colega lá, um ex-colega da outra empresa que a gente trabalhava e falou: Fran, viste que eu fui pro Chile na semana passada? Eu falei: Ah, vi, que legal. Diz pro Mark que eu segui as dicas que ele deu lá no vídeo do YouTube, tá? Eu falei: Ah, tu viste o vídeo? Vi, assisti, peguei várias dicas para usar na minha viagem. Ah, que legal. Então, às Você vê vezes que tá fazendo uma aparece. diferença, né? É, às vezes aparece, assim. Às vezes eu penso assim, larga o vídeo lá, pô, mas será que a gente passou alguma coisa legal que alguém vai aproveitar alguma coisa daqui, sabe, para planejar? E aí recebe isso assim que é valioso, assim, sabe? Pô, para alguém ajudou, né? Nem que, pô, essa agência aqui tinha um preço mais em conta, ou esse hotel foi numa localização, um custo-benefício bacana, pô,
qualquer coisinha, se alguém sair assim, pô, não, show, já vale muito, assim, sabe? Esse é o meu objetivo principal, sabe? Não é, pô, um dia não vão ser o canal. Não, não, até nem queremos. É E o se grande. acontecer? E se acontecer de estourar e começar a viralizar de repente, assim, ó? Eu Que acho você acha que vai Ser que. mudar bem-vindo. alguma, você acha que vai mudar Ah, alguma coisa? Porque daí tu tem a opção de monetizar isso. É, sim. eu acho que daí muda, porque hoje é um hobby. Hoje o Aham. vídeo se adapta às nossas viagens, mas se a coisa crescer no sentido de que tá monetizando Aham. e a gente, sei lá, em algum momento, um dos dois pode ser que começa a viver isso como trabalho, aí eu acho que muda para aquele sentido que tu falou. A viagem vai ser feita por conta do canal. Aham. E Mas pode isso ser o pode ser contrário. uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Depende do É, ponto de vista, né? sim. É. Porque você pode olhar do ponto de vista, talvez eu possa trocar no meu trabalho, né? Uhum, E o meu trabalho vai ser viajar. Para muita gente isso é um sonho, sim, Sim. né? Ao mesmo tempo muda um pouco essa dinâmica da viagem. exato, isso mesmo. Eu, Porque quando a coisa vira trabalho, talvez não seja tão prazerosa quanto agora que é um hobby, né? uma pegada Isso que é a um gente. receio de vocês? Eu acho que não chega a ser um receio, eu acho que a gente vai ter que encontrar um, né, Vai um ser um caminho. problema bom, vamos dizer assim. Assim, eu Uma não. oportunidade, né? É, pô, legal se isso acontecer. Eu acho que eu sempre. O meu principal objetivo, claro, a gente gosta de viajar, a viagem é viciante. E com essa pegada dos vídeos, o meu objetivo é tentar mostrar para as pessoas alguma dica, alguma ideia para tentar ajudar as pessoas. Então, se eu puder fazer isso, a gente vai continuar viajando para onde a gente gosta, né? E, tipo assim, talvez vai ser o ponto principal, talvez a gente passe um período num país ou uma cidade diferente, trabalhando de lá, mas explorando aquela região, alguma coisa nesse sentido, sabe? Hoje é algo muito distante. Então deixa acontecer. Vamos Uhum. aprender com isso, vamos ver que, quem sabe, né? Nunca sabe Uhum. aí. E também porque a Elô tá na época de escola, a gente tem a nossa família aqui, então muitas coisas hoje nos prendem aqui, né? Mas alguns períodos, passar um mês fora aqui, um mês fora ali, acho possível de acontecer. Morar totalmente ou viajar direto, aí acho mais Ainda é difícil. complicado, né? Sim, sim, sim. Mas seria um problema bom de ter. Sim, seria um É, problema legal. Seria um problema problema legal. interessante de resolver. Assim, invejo as pessoas que vivem disso, fazem, né, vídeo de viagem, né, estão lá explicando um lugar muito bacana. A gente tem muito desejo a conhecer ah, ah, vários países. Eu brinco com ela, pô, vamos até no Japão. Culturas diferentes, ricas, sabe, legais, diferentes da nossa. Passar Uhum. uns perrengues também é bom, assim. Então, se a gente conseguir chegar no nível que a gente consegue. Perrengues são história pra contar Claro depois, que né? sim, é a parte. Na hora não é tão bom, mas depois é a parte mais interessante da história, da Sim, é o que viagem. gera as lembranças, assim, né? Claro que sim. Umas multas de carro para pagar, as coisas que aconteceram. Então, tipo, tem umas histórias. E enquanto o que a gente busca, e isso é o nosso, pelo menos hoje e sempre, é continuar tendo essa possibilidade de viajar, sabe? Condições de viajar, seja de saúde, seja financeira, de tempo e tal. Se a gente conseguir viajar e conhecer o resto do mundo, já estão super felizes, assim, sabe? Acho que isso é fundamental. Então, se a gente não puder ir para muito longe, a gente vai viajar a Santa Catarina, vai conhecendo Uhum. aí. Eu tava vendo, né, Mas em casa estados. não fica. Não, fica em casa. Estados do Brasil, a gente já visitou o quê? Uns 10 estados, né? Uhum. Então, que é aqui, O Brasil é pertinho, não gigante, precisa ir né, cara? longe. Um continente, praticamente, né? Então a gente vai na medida do possível. Então, esse é o Uhum. ponto principal.
E acho que, assim, a gente vai se aproximando do final logo, mas eu queria saber qual que foi a viagem mais importante da vida de vocês? Aquela assim que marca que ela deixou. Para mim foi para Itália, porque sempre foi um sonho para mim visitar lá, principalmente pela minha descendência. E o que me deixou de marca é um desejo de voltar mais vezes, e além disso, talvez um desejo de morar lá por um período, sabe? Então, para mim foi a Itália É um mais lugar marcante. gostoso de estar. Sim. Eu acho que por causa dessa descendência e a família ter essa pegada italiana, né, de falar alto e todo mundo junto, muito família assim, eu acho que nós nos sentimos muito acolhidos quando estivemos na Itália, assim. É um estilo de país assim que nós gostamos bastante. Tem aquelas coisas de a culinária brasileira é melhor, a pizza brasileira é infinitamente melhor, muito mais criativo. O brasileiro é muito criativo. Mas eu acho que com certeza a Itália seria um lugar assim, um equilíbrio, né? Todos os países que a gente visitou são muito bacanas, mas ali a gente estava mais em casa, assim. Eu acho que ali dá para morar assim um dia, talvez, ou um período, alguma coisa assim, sabe? Também falo da Itália. E surpreendentes, eu acho que aí de beleza a Suíça é incomparável. E a Patagônia, essa mais recente na Argentina, a gente viu vários vídeos e eu, eu particularmente fiquei muito impressionado com a beleza que a gente encontrou ali. Assim, uma mistura muito gigante assim de belezas de vários tipos, assim, sabe? E tá aqui do lado, né? É na Argentina, é um pedacinho aqui do nosso continente. Então, quero visitar para outros lugares aqui também perto, Uhum. porque acho que a gente vai encontrar muita coisa bonita, assim, sabe? Aqui. E vocês querem aproveitar para contar pro pessoal onde que encontra vocês nas redes sociais, onde que é Vamos lá, um então. jabá aí. Vamos fazer um jabazinho básico, né? É, Hoje nós estamos em duas redes sociais fortes, né? No Instagram, a, onde a gente consegue colocar as informações mais durante a viagem, né? Estamos viajando, tá aqui, ó, ficamos nesse lugar, nesse hotel e tal, as dicas mais rápidas. E no YouTube, os vídeos mais completos e mais detalhados. Ambos, Mundo Marcante com K, né? De Mark, mas para estar ali juntos também. Mundo Marcante com K. Você encontra lá o nosso material, um pouquinho da história que a gente conta, vem contando aí mais firme desde o ano passado aí. Então tem bastante material aí, pelo menos até outubro tem material já pronto, já sendo preparado. E a gente já está planejando em outubro Já fazer alguma próximo já. viagemzinha para não parar, né? Pelo menos uma vez por mês a gente tem largado alguma coisa lá para deixar um conteúdo bacana, uma dica bacana pro pessoal. Então tem coisa do Brasil, tem coisa da América do Sul, tem da Europa, né? Quem sabe um dia a gente vai explorando para outros lugares aí para ter um pouquinho de cada lugar, uma dica pro Com pessoal. certeza. Aí o canal de vocês acho que tá muito legal, assim, os vídeos estão Obrigado. super caprichados, assim, dá de ver que a gente pode aprender com vocês e tá junto lá, sabe? Legal. E Obrigado. eu acho que vão marcar muitas pessoas, ainda vão ajudar muita gente a viajar e conhecer o mundo também. Essa é a nossa expectativa, poder ajudar as pessoas, sabe? Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, nossa, já tá. Cara, vocês estão de parabéns. Obrigado, obrigado. E também com o teu projeto aqui, né, de podcast, assim, o pessoal que veio aqui, pô, um conteúdo muito rico, assim, parabéns pelo teu projeto aqui, pelo teu trabalho, tá sensacional. Cara, obrigado pela conversa incrível. Obrigada pelo Ó, convite. Obrigadão pelo convite aí.